Olá, bem-vindo a esse espaço de reflexão, de construção de aprendizagem sobre liderança e empreendedorismo. E eu estou aqui hoje para te convidar para a etapa 2 do curso A Jornada do Líder Empreendedor. Sim, há 18 anos eu trabalho com empreendedorismo. Eu sou facilitadora de um curso chamado Empretec. Desde 2002, fiz minha formação ali em 2001 como facilitadora e desde 2002 atuo nesse treinamento. Esse treinamento começou lá na década de 60 a ser formatado por David McClelland. E o que eu acho mais simpático quando eu penso sobre empreendedorismo é uma fala do Peter Drucker. Drucker faleceu em 2005, bem velhinho, 80 e tantos anos, e ele é considerado hoje o pai, da administração moderna. E ele trabalhou no governo, na iniciativa privada, no terceiro setor, e ele falava que de todas as atividades humanas, empreender é a mais difícil. Eu acredito que seja por conta da nossa alta exposição. Se você tem um negócio, ou mesmo se você corre risco, se você gosta de inovar, de realizar dentro de uma organização, mesmo dentro do setor público, você sabe que é uma trajetória árdua. Certa vez eu lembro de ver o presidente da TV Cultura falando: empreender no Brasil é um ato de fé, coragem e loucura. E é verdade, se a gente for pensar, o primeiro emaranhado do nosso sistema tributário, uma confusão. Depois o olhar muitas vezes para o empreendedor como se o empresário fosse todo um bandido, a empresária fosse alguém que rouba os outros, que ao invés de gerar emprego, renda, tributos, está vinculado ao crescimento de PIB, ao desenvolvimento das nações. Sim, todas as pesquisas feitas até aqui apontam que é o empreendedorismo um motor das nações. Então, antes de mais nada, somos heróis. Se você escolheu empreender, é porque você tem coragem de dar a cara a tapa, correr risco, acertar, errar, ter resultados, ter fracassos, assim, às vezes bastante, para aí você ter um bom resultado. Então, o empreendedorismo é estudado de uma forma até mais acentuada, bem assim, desde a década de 60, 70, por conta dessa correlação com o PIB das nações. E usualmente, por exemplo, como é o caso do Empretec, se foca muito nos comportamentos empreendedores. Dá para entender, é razoável, porque um comportamento é observável, você pode até metrificar de alguma forma, observar a intensidade daquele comportamento. Por isso que eu acho interessante a gente falar da jornada, do meu curso A Jornada do Líder Empreendedor, eu não usar só o termo empreendedor, a jornada do empreendedor. Eu quis pegar também a jornada do líder como empreendedor. Porque o empreendedor é essa figura que quer realizar, que tem um objetivo em mente, que corre risco, que tem uma preocupação com qualidade, com eficiência, que planeja, que influencia outras pessoas, que entende que ele tem que ter um grupo. Mas quando a gente está falando de líder, basicamente a gente está falando sobre valores e ética. Não é só um objetivo, é um propósito. E é um propósito que está imbuído de servir. Então, quando a gente traz, e principalmente quando eu falo no meu curso A Jornada do Líder Empreendedor, é para você que quer influenciar o outro, não porque você é chefe ou dona do negócio. Não, é porque você acredita que tem um propósito e basicamente por meio de tornar-se uma referência, de inspirar os outros, você influenciá-los no alcance de um propósito, de algo que seja significativo. Então o líder tem a preocupação maior, mais ampla de entregar valor. Não que o empreendedor não tenha, ele tem, Ele entende que tem que ter qualidade, atender às necessidades, expectativas do cliente. Mas o líder quer entregar essa coisa de valor. Ele tem uma preocupação com legado. E aí eu te convido, se você ainda não fez a etapa 1 do meu curso A Jornada do Líder Empreendedor, se inscreva. Clique aí no link, vá lá. Na Udemy eu tive mais de 2.000 inscritos, eu tive inúmeros, boas avaliações, 4.8, 4.9. Então venha e ingresse para você assim lembrar, para você mergulhar, para tomar consciência dos inúmeros desafios que provavelmente você já passou. Alguns você está revivendo e outros você ainda vai ter de novo pela frente.
Nessa jornada, eu utilizo uma bibliografia clássica, o poema Odisseia, para falar sobre os desafios do empreendedor. Na primeira etapa, basicamente, a conversa é sobre autorresponsabilidade. O líder, para começar mesmo a jornada, ele tem que estar bem sobre as próprias pernas. Vencer uma ingenuidade inicial que a gente tem, que o mundo tem que nos servir, que a gente tem expectativa, que principalmente as pessoas que têm poder, sabe? Que elas estão numa situação que elas teriam que me ajudar. E na verdade ninguém tem que nada, né? E à medida que a gente consegue estar bem sobre as próprias pernas, a gente começa a se habilitar para a trajetória, para a jornada, como um líder empreendedor, como uma líder empreendedora. E aí essas primeiras paradas de Ulisses na ilha do grande, né, dos grandes gigantes ciclopes, depois na ilha de Éolo, que também é uma coisa é eu não achar que o outro tem que me ajudar, e quando eu encontro alguém que me ajuda, eu não acho que eu não tenho responsabilidade nenhuma com aquilo. Eu tenho. Se as pessoas investem em nós, de alguma forma, mesmo que seja somente apostando no nosso sonho, apostando no bom serviço que a gente pode entregar, a gente passa a assumir com essa pessoa uma responsabilidade. E é bom a gente se sentir comprometido com o todo. Isso nos fortalece. É importante a gente entender que a nossa equipe responde à nossa influência e sim, é nossa responsabilidade. E por fim, Ulisses avança e chega na ilha, numa próxima ilha, que é a ilha de Circe, uma deusa. E ali ele novamente aprende algumas coisas, estabelece uma tensão criativa, que é como Peter Senge estabelece, reflete sobre isso, que para ter um bom resultado, eu não posso construir parcerias que sejam frouxas demais, quer dizer, muito permissivas, e aí com pouco cuidado em relação a prazos, a entregas, como eu também não posso ter alguma coisa que é rígida demais. Então, achar esse meio termo, um termo que seja equilibrado, uma atenção que seja produtiva entre nós e os fornecedores, entre nós e a nossa equipe, entre nós e os nossos clientes, é importantíssima. E aí é muito bacana, você vai ver como que a partir de um poema clássico você consegue extrair tantos aprendizados. Sim, a minha trajetória, né, ouvindo os relatos, atuando como empresária, estando no meio de empresários, estudando sobre o tema, tendo acesso a inúmeras bibliografias, faz com que eu consiga extrair, identificar com clareza esses pontos dentro de um poema de mais de 3.000 anos. Você vai se sentir inspirado porque essa inspiração é que nos ajuda a de verdade a aprender. Não é a ação que gera aprendizado, é a reflexão sobre a ação. Então, a partir desse curso, você vai conseguir trazer para a consciência muitos acertos, entender melhor muitos erros. E isso tudo constrói o que a gente chama de aprendizado. A etapa 2 muda o patamar do nosso herói. O Peter Senge não só fala da atenção criativa, mas ele também revela que por meio de pesquisa o que se observa é que a nossa propósito, a nossa visão de futuro, a entrega significativa que a gente quer fazer, leva em média 2 anos para estar refinada. E o nosso herói passa por um processo de refino da própria visão, do próprio processo, desse próprio propósito que ele tem em mente. Onde ele faz isso? Quando ele visita o reino de Hades, o reino dos mortos. Quando a gente lembra, quando a gente se conecta com a nossa finitude, que tudo acaba, isso nos ajuda a reverberar, a refletir sobre o que é mesmo que é propósito para mim. Então essa busca, essa fala, esse tempo de reflexão junto àqueles que se foram é muito importante para que a gente mesmo possa se alinhar. É como se a gente tivesse um tempo para realinhar as coisas, reconfigurar as coisas e avançar. Esse é o tempo no Hades.
E à medida que, né, Ulisses fecha essa etapa e retorna para a ilha de Circe, ele descobre suas próximas paradas, suas próximas tarefas. E ele terá que cruzar o Mar das Sereias, terá que enfrentar crises, né, monstros gigantescos como Caríbide e Scilas. E o que eles refletem para a gente? Quando entrar nesse mar, quando o próprio Ulisses descobre que ele vai ter que enfrentar todos esses desafios, ele chora. Veja que belo é a gente ver um grande herói dentro daquele povo guerreiro, né? Os gregos e os antigos. As guerras eram uma constância, não um fato isolado. E apesar de serem, pelo menos aos meus olhos, aos nossos olhos, homens menos civilizados, embrutecidos, que belo é ver um herói chorar. Mostra essa conexão, ele está inteiro ali. E essa conexão com a sua emoção e a estrutura da sua razão buscando uma estratégia é um equilíbrio fundamental em qualquer época, inclusive hoje. Então esse equilíbrio, e aí vocês vão ver que ações ele toma, quais são os cantos da sereia, né? O que é esse mar, qual o risco, como o líder deve lidar com as informações que ele tem acesso, quais ele deve falar, quais ele não deve falar. Informação é poder. Então cabe ao líder compartilhar essas informações com sua equipe, mas todas. Como fazer essa seleção? Isso é o que a gente também vai conversar à medida que Ulisses avança em sua jornada. Depois, Ulisses para numa ilha da bonança, vamos colocar assim. Nossa, como é maravilhoso quando a gente ingressa nessas ilhas. Às vezes é um fornecedor, às vezes é um grande cliente que nos dá um mar, um céu de brigadeiro, né? Um mar perfeito. Um período de um faturamento abundante, um período de fluidez de caixa. Como isso é magnífico quando acontece. Mas se você já tem negócio há um certo tempo, você já sabe que isso não é perene. E quais cuidados a gente tem que ter quando se está com esse tipo de cliente ou fornecedor? O que a gente deve observar? Como a gente deve orientar a nossa equipe? Quais os riscos que tem nessa relação? E por fim, Ulisses chega na ilha de Calipso. Nesse trajeto é curioso mesmo, é sábio como os antigos nos revelam a importância da nossa espiritualidade. Assim como o herói equilibra a razão e a emoção quando chora, mas estabelece uma boa estratégia, nosso herói também busca e avança no encontrar do equilíbrio entre estar assentado fortemente no físico, no aqui, no agora, ter um vínculo com o espiritual. Não estou falando de religião, não era esse o enfoque quando os antigos abordavam. Mas sim, a sua busca espiritual é fundamental para navegar na jornada empreendedora. Porque é uma jornada cheia de altos e baixos, cheia de ciclos. Porque é uma jornada que te permite conhecer mais de si mesmo. Robert Greenleaf, um estudioso canadense, falava bastante sobre o líder como líder servidor. Isso nos lembra muito até mesmo a figura de Jesus. Aquele que serve, o que mais serve entre vós é o maior. Então, o servir é um convite dentro do empreendedorismo. Porque quando a gente tem o interesse de servir, até quando a gente pensa em qualidade, a gente pensa em qualidade olhando o que é qualidade para o meu cliente. O que ele tem por expectativa? Hoje a gente fala até da dor do cliente, não é isso? Como se nós fôssemos algum tipo de médicos dos clientes. Então eu venho para curar a sua dor. É servir. Que belo, né? Esse trabalho, esse caminho, essa estrada. Então, nessa estrada, Ulisses vai construindo a sua capacidade, a sua resiliência por meio dessa
desse fortalecimento do seu caminho espiritual. E isso os antigos já falavam. E hoje, quando a gente fala sobre, às vezes, até domínios da liderança, o domínio do ser, segundo Cashman, que é um outro estudioso americano, é um domínio totalmente atrelado ao espírito. Então, as nossas dimensões, corpo, razão, emoção e espírito, elas têm que estar alinhadas. Elas precisam estar em equilíbrio. Então, esse é o trajeto, esse é o caminho. Então, nessa caminhar, Ulisses vai tecendo, vai fortalecendo a sua espiritualidade, mas ele se conecta, né? Ele passa por várias dificuldades, ele tem inúmeras perdas e chega na ilha de Calipso. Se você está numa jornada empreendedora, as suas perdas, como os seus ganhos, irão fortalecer algumas características em você. Persistência, comprometimento, esse compromisso, esse encanto pela qualidade, pela eficiência. É possível que você já tenha visto o ganho de se planejar. Sim, você vai ter a habilidade de influenciar outros de diferentes formas, né? Às vezes por ser chefe, pela posição que você ocupa, às vezes porque você consegue recompensar, às vezes porque você consegue punir de alguma forma. E se você é líder, principalmente porque você consegue inspirar, tornar-se uma referência para a sua equipe. Se você vem fazendo isso, seus resultados, de certa forma, a sua própria construção, o seu ser, né, a sua reputação, chega em locais que você não imagina. E você passa a ser observado, desejado por pessoas que gostariam que você se tornasse um diretor, um gestor geral, ou presidente de alguma coisa, ou vice-presidente de uma grande empresa. E tudo bem você aceitar isso. Pode ser que você queira ser lembrado dessa forma, se imortalizar nesse espaço. Ótimo! Se isso estiver alinhado ao seu propósito e aos seus valores e princípios, puxa, que bacana! Mas no caso de Ulisses, você vai ver que não foi o que aconteceu. E aí o fato dele não ter esquecido do seu sonho, do seu propósito, fez toda a diferença, mesmo quando ele não tinha mais nada. Quando não se tem nada, mas não se esquece, novamente o universo volta-se para nós, buscando nos atender. É como se fosse uma força, um magnetismo impossível de ser vencido. E você vai ver isso acontecendo com Ulisses. Mas além disso, né, dele receber essa atenção e de certa forma uma proteção dos deuses, tudo aquilo que a gente colhe, que a gente planta, né, ou tudo aquilo que a gente colhe é porque plantou. Então, tudo que se planta, a gente vai ter que resolver. E o mesmo acontece com o nosso herói. Então, aquilo que ele semeou logo no início de sua jornada, que foi um desafeto em relação a um poderoso deus chamado Poseidon, ele vai ter que resolver. E esses nossos, principalmente, né, nossas dores, as dores que a gente gera em função da nossa arrogância, da nossa prepotência, elas sempre voltam-se, né, contra nós, elas se apresentam novamente e causam em nós profundas reflexões. Alguns chamam essas reflexões bem profundas da noite escura da alma. De certa forma é o que Ulisses passa antes de chegar, né, finalmente na terra dos Feácios. Bem, essa é uma parte longa da jornada de Ulisses. Já não é mais a introdução, é essa parte mais comprida que ele trabalha vários pontos. Vê que não é uma jornada impossível, mas não é uma jornada simples. Ela é uma jornada com muitas facetas, como a vida se apresenta para nós. Então, meu convite é, se você ainda não mergulhou, não embarcou nessa jornada, vem comigo. É uma jornada inesquecível. E para que você possa formar novos líderes, é importante que você tenha refletido sobre esses pontos fundamentais da liderança. Sim, a liderança é um caminho solitário. E é importante a gente estar ancorado firmemente,
suavemente, mas consciente, nas próprias pernas. A mitologia é uma forma da gente tocar a alma do outro, sem entrar muito nos espaços do outro. É um tipo de história que nos permite passar em pontos nevrálgicos, importantes, mas que não abala a crença pessoal de cada um. Então ela se torna meio que universalista. E isso é importante à medida que você quer formar novos líderes, novas líderes. Então vem, porque é uma aprendizagem pessoal e é um instrumento para a formação de novos líderes. Então, te aguardo. Até mais!